Kaigaku é um herói. Eu sei, pode ser um absurdo eu estar falando isso aqui durante o vídeo, mas com o decorrer desse vídeo você vai acreditar nessa minha afirmação. Mas bem, antes de ir pro conteúdo, é claro, eu queria agradecer ao inscrito Estudante Falido por ter doado R$ 10 no último vídeo. Cara, muito obrigado pela ajuda que tu vem dando aqui no canal. E você, amigão, que assiste meu conteúdo e quer dar uma ajudinha extra aqui pro canal, você tem a opção, né, de doar um valeu aqui durante o vídeo, ou você pode, né, assinar o Seja Membro. Independente da sua ajuda, eu sempre vou agradecer aqui durante os vídeos. E é claro, também eu peço a você que não pode ajudar financeiramente, mas deixa seu like, seu comentário e também, se for novo, se inscreve aqui no canal, né, pra estar aumentando mais a nossa família mangalática, né. Agora, sem mais enrolação, né, bora de fato o conteúdo. Uma coisa que é um fato, Kaigaku é um dos personagens mais desprezíveis que tem Kimetsu no Yaiba. Esse cara, de fato, é um canalha e não tem como defender. Mas bem, Kaigaku foi muito, mas muito importante para a história de Demon Slayer. E eu sei, isso pode parecer um absurdo você falando isso ao vento, mas quando você encaixa as peças, tudo faz sentido nessa afirmação. É claro, é difícil acreditar nisso, até porque o Kaigaku, né, ele quando era humano, era um cara muito arrogante que maltratava os Zenitsu. Sempre botava o Zenitsu pra baixo e chamava o Zenitsu de fracassado. E mesmo quando era caçador, ele também tinha um comportamento muito arrogante com outros caçadores. Era uma pessoa que era muito difícil de se lidar. E é claro também, o motivo principal das pessoas odiarem o Kaigaku. Kaigaku, como Kokushibo, também foi um caçador que traiu a corporação e se juntando ao lado dos Onis. E é claro, o Kaigaku teve o azar de se encontrar com a Lua Superior 1. E bom, eu sei que muita gente, quando eu toco nesse assunto, fala que não aceitaria, mas gente, bora parar com o falso moralismo. Vocês, na mesma situação que tivesse com o Kaigaku, ia aceitar virar um Oni. Cara, eu já fiz 2 vídeos sobre o Kaigaku aqui no canal e eu acho incrível como sempre tem gente moralista tentando pagar. Ai, eu seria que nem o Rengoku, eu me sacrificaria. Não, gente, a gente sabe que na vida real não funciona assim. Então eu nem quero ouvir muito esses comentários aqui no canal porque eu sei que é falso moralismo. E eu sei que você vai achar ruim porque eu tô falando isso. Mas bem, voltando à história do Kaigaku. Devido a isso, né, o Kaigaku acabou se tornando a Lua Superior 6, né, e futuramente enfrentando o Zenitsu no Castelo Infinito. E é claro, né, teve uma derrota até que humilhante, né, já que ele foi a única Lua Superior no Castelo Infinito que foi derrotado por um caçador, né, que nem ao menos era Hashira. Assim, né, provando que o Zenitsu sempre foi mais forte do que o Kaigaku, e olha que o Zenitsu era apenas um humano. Mas bem, Davi, onde é que o Kaigaku se encaixa na história de ser um herói? Kaigaku tem ligação na sua infância com o Hashira da Pedra, Gyomei, já que ele era uma das crianças que participava do seu orfanato. Bom, o Kaigaku, quando ele era criancinha, ele foi abandonado pelos seus pais e praticamente era um mendigo, tendo que às vezes até mesmo beber água do chão para sobreviver. Não se sabe como, mas ele acabou indo parar no orfanato do Gyomei. E bom, pelo fato do Gyomei ser cego, o Kaigaku, como era uma criança que não tinha educação e nem escrúpulos, ele acabava roubando as moedas que tinham no templo. Como o Gyomei não via, né, justamente porque ele era cego, as crianças ficavam muito indignadas com isso e acabavam tendo uma péssima relação com o Kaigaku. Uma dessas vezes, as crianças indignadas acabaram expulsando ele, já que o Kaigaku era uma pessoa que não prestava e que porque ficava roubando as moedas. Nisso, quando o Kaigaku estava andando pela floresta, ele acabou sendo atacado por um Oni. Só que o Kaigaku acabou negociando com o Oni, dizendo que caso o Oni não matasse ele, ele levaria ele para um local que tinha mais pessoas. Então o Kaigaku chegou no templo e tirou todos os incensos de glicínia, para assim o Oni conseguir se aproximar do orfanato onde tinha as crianças. Nisso, o Oni acabou matando quase todas as crianças, sobrando apenas a Sayo, que era uma criancinha pequena, e o Gyomei, claro, que era o mais velho. O motivo de ter sobrevivido deles dois foi porque as outras crianças, né, como viram que o Gyomei era cego, acabaram tentando de alguma forma distrair os Onis, né, para não atacar o Gyomei e nem a Sayo. Só que, bom, como elas eram crianças, acabaram que foram todas mortas. E o Gyomei, numa atitude de fúria, acabou lutando contra o Oni durante a noite toda. E bom, todos sabem que os Onis eles morrem para a luz do sol. Quando amanheceu o dia, né, o Oni simplesmente desapareceu, pois o sol chegou e acabou desintegrando ele. Quando as pessoas foram checar o local, né, viu o massacre que tinha das crianças, e bom, pensaram que era o Gyomei que tinha matado as crianças. E como a Sayu era uma criança muito pequena, que só tinha por volta ali dos 3, 4 anos, ela não soube comunicar, só falou que o monstro tinha feito aquilo, fazendo as pessoas acreditar que tinha sido o Gyomei que tinha matado aquelas crianças. Nisso, o Gyomei acabou sendo preso, né, e só não foi executado pois o Kagaya acabou salvando ele, viu que ele tinha uma força absurda e que ele poderia ser um excelente caçador. E bom, nisso, Gyomei acabou se tornando um caçador e com 2 meses de treinamento, acabou virando Hashira. Bom, o primeiro ponto que o Kaigaku é importante na história é porque, por culpa dele, né, o Gyomei acabou sendo preso, né, e assim sendo achado pelo Kagaya. Bom,
Depois que Gyomei se tornou Hashira, né, ele acabou salvando tanto a Shinobu e a Kanai, que futuramente também se tornariam Hashiras. A Kanai, embora não tenha aparecido muito na história, ela teve até que uma certa importância, né, que já que ela junto com a Shinobu, né, acabaram salvando a Kanao. Mas também, né, tem mérito da Shinobu. Infelizmente a Kanai é uma personagem que não foi muito bem explorada em Demon Slayer, só sendo usada mesmo ali como um elemento ali para ter uma vingança para Shinobu. Mas um personagem que é importante, que foi salvo, é justamente a Shinobu, pois a Shinobu foi uma personagem essencial na derrota da Lua Superior 2, que no caso era o Doma, que ela usou seu próprio corpo, né, para se sacrificar, para dar uma chance tanto para Kanao e quanto para Inosuke, para lutar contra o Doma. E é claro também, né, como Gyomei se tornou Hashira e um dos Hashiras mais fortes, além de ter salvado várias pessoas, ele também foi essencial na derrota da Lua Superior 1, que é o Kokushibo, e é claro também foi de grande ajuda na luta contra o Muzan. Sem o Gyomei não teria, né, derrotado nem Kokushibo e nem Muzan, né? Até porque o Gyomei, né, com aquele porte físico dele, conseguiu várias vezes salvar alguns Hashiras de situações, né, que eles não conseguiriam sobreviver. E é claro, gente, a coisa mais importante que aconteceu em Demon Slayer foi graças a Shinobu, né? Que quando o Tanjiro no final da obra se torna aquele demônio que simplesmente não morre para a luz do sol, a Shinobu, né, tinha entregado um antídoto para a Kanao que fazia os Onis voltarem a ser humanos. E a Kanao usa esse antídoto simplesmente para injetar no Tanjiro e fazer o Tanjiro voltar ao normal. Resumindo a história, né, Demon Slayer, entre aspas, né, teve um final feliz. E é claro, todos esses eventos que aconteceram foi justamente por causa, né, de Kaigaku. Pois é isso que torna o Kaigaku como basicamente um herói em Kimetsu no Yaiba, pois se não fosse por esse moleque desgraçado, muitas coisas não teriam acontecido. Primeiramente, se o Kaigaku não tivesse participado do templo do Gyomei, Gyomei provavelmente, pelo menos até os tempos atuais de Demon Slayer, ele seria um cara que cuidaria das crianças e nunca ia descobrir a sua força total, já que ele nunca teria saído do orfanato. Sem Gyomei nunca ter saído do orfanato, ele nunca teria salvado tanto Kanai e nem Shinobu. O que aconteceria também é que elas não teriam salvado a Kanao no futuro. O que aconteceria é que Shinobu, né, jamais teria ajudado a derrotar a Lua Superior 2, né, e também, né, jamais teria criado o antídoto. Ou seja, basicamente o que ia acontecer era que Doma ia ser uma das luas superiores que ia dar mais trabalho, a corporação de caçadores ia ser mais fraca, pois não ia ter a presença do Gyomei, que era o Hashira da Pedra, que era muito forte, e provavelmente nem teria tido a derrota do Muzan, pois os caçadores, né, ali não teriam nem chegado, sei lá, nem contra o Akaza, por exemplo. Teriam morrido ali para as 3 luas superiores mais fortes, até mesmo o Hantengo, né, já que eu acho que eles conseguiram avançar mais ou menos até ali o Gyoko. Só sei que, resumindo a história, se não fosse pelo Kaigaku, Demon Slayer não teria tido salvação. Eu sei que é um absurdo pensar dessa forma, né, que um personagem tão imprestável e tão filha da puta, ele foi responsável, né, por salvar basicamente um verso inteiro. E bom, é o que eu digo, Kaigaku, ele não é um herói. O título do vídeo foi só para ser um clickbait para chamar a atenção de vocês. O que eu diria que o Kaigaku se encaixa melhor é que ele foi um cara que causou um efeito borboleta na história. Porque se não fosse por ele, né, a história não tinha ido pra frente. E eu falo isso que ele é um efeito borboleta, porque as ações dele não foram ações boas, foram ações ruins que geraram, né, futuramente ações boas. Então, tipo, ele é responsável? É, mas não foi a intenção dele. E isso não torna ele um herói. Só torna ele apenas uma engrenagem que fez criar um efeito borboleta. E bom, vocês sabiam que o Kaigaku era tão importante assim para a história de Demon Slayer? Agora eu quero ver os comentários de vocês. Eu sei, Kaigaku é um puta de um personagem imprestável, né? Mas a gente não pode tirar o fato que ele foi essencial para a história do Demon Slayer. E você? Você gosta ou não do Kaigaku? Deixa aqui nos comentários. E bom, se você chegou até aqui, muito obrigado. É claro, não esquece de deixar seu like, deixa seu comentário, se inscreve se você é novo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima.